Nesta segunda parte do tópico, abordaremos o modo como se codificam as cores das imagens raster, e para perceber o seu efeito, vamos partir da mesma imagem simples que usamos na parte anterior. O breve exercício que realizaremos tentará recriar uma analogia do ficheiro que guardaria o conteúdo da imagem. Assumiremos, para o efeito, que se trata de uma imagem a preto e branco, na qual a cor preto será anotada pelo código numérico 0 e branco por 1. Cada um dos pixels será referenciado através da linha e coluna da matriz que constitui a imagem, e a notação assumirá o formato linha, vírgula, coluna, vírgula, código da cor. Desta forma, o pixel da linha 1, coluna 1 poderia ser descrito pela notação 1,1,1. Da mesma forma, para o pixel da linha 1, coluna 2, 1,2,1. E assim sucessivamente para o resto da linha 1,3,1 e 1,4,1. De acordo com esta notação, se contabilizássemos não o número de bits, mas o número de caracteres para descrever cada um dos pixels, verificaríamos que para cada pixel necessitaríamos de 5 caracteres. Ou seja, para a totalidade da primeira linha necessitaríamos de utilizar 20 caracteres. Procedendo de igual maneira, poderíamos descrever o pixel da linha 2, coluna 1, branco. Pixel da linha 2, coluna 2, preto, código 0. Pixel da linha 2, coluna 3, código 0, preto. E de igual maneira, pixel da linha 2, coluna 4, branco. Tal como para a primeira linha, precisaríamos de 20 caracteres para descrever a totalidade destes 4 pixels, os mesmos 20 caracteres para a terceira linha, que repete a linha 2, e o mesmo para a quarta linha, que repete o conteúdo da linha 1. Ou seja, para descrevermos esta imagem composta por 16 pixels, no modo cor preto e branco, utilizando a notação linha, vírgula, coluna, vírgula, código da cor, necessitaríamos de 80 caracteres no total. Creio que também conhecerão o modo tons de cinzento. Neste caso, a cor ou a tonalidade dos pixels varia entre branco, 0, e a intensidade máxima de preto, 100%. A descrição, segundo a notação que utilizamos no caso anterior, seria muito idêntica, com exceção dos 4 pixels que ocupam agora a parte central, nas posições linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Linha 3, coluna 2 e linha 3, coluna 3, que correspondem às notações que se exibem neste momento. Contabilizando, tal como fizemos no caso anterior, o número de caracteres necessário para descrever a totalidade da imagem, verificaremos, neste caso, que a mesma imagem, descrita através do modo tons de cinzento, necessita de mais caracteres do que na descrição através do modo preto e branco. Mas vocês sabem que as imagens raster são especialmente utilizadas para representar cores. Um dos modos de representação da cor das imagens raster consiste no chamado método RGB. Este método utiliza 3 canais, com 3 cores diferentes, que combinados entre si produzem a totalidade das cores. São eles o canal R, red ou vermelho, G, green ou verde, e B, blue ou azul. Neste tipo de imagens, cada um dos canais varia entre a intensidade mínima, 0, e a intensidade máxima, 255. Este intervalo permite, para cada um dos canais, uma escala com 256 tonalidades diferentes, o que faz com que este modo de codificação de cores consiga produzir um total de 256 vezes 256 vezes 256 cores. Ou seja, um total de 16.777.216 cores distintas. Deste modo, a cor vermelha será anotada por intensidade máxima do canal vermelho e intensidade nula de cada um dos outros 2 canais, ou seja, 25500. De igual forma, o verde terá canal vermelho nulo, intensidade máxima do canal verde e intensidade nula do canal azul. 02550. De forma semelhante, teremos a cor azul descrita por 00255. Neste modo de cores, o preto é descrito por intensidade mínima de todos os canais. 000.
Por oposição, o branco é obtido por intensidade máxima de todos os canais. 255, 255, 255. Mantendo iguais as intensidades de cada um dos canais, obtém-se cor cinzento. Mas é óbvio que o cinzento que se obtém com intensidade 50, 50, 50 será mais escuro do que o cinzento que se obtém com intensidade 100, 100, 100, que por sua vez será mais intenso que o cinzento que se obtém com 200, 200, 200. Descrevendo a mesma imagem pixel a pixel, deveremos escrever agora que o pixel da linha 1 coluna 1, sendo branco, tem códigos de cor 255, 255, 255. O mesmo se passará com os pixels da linha 1 coluna 2, linha 1 coluna 3 e linha 1 coluna 4. Ou seja, neste caso, para descrevermos a primeira linha, necessitaremos de 60 caracteres. Para descrever a linha 2, deveremos ter, para o pixel da linha 2 coluna 2, os códigos de cor 0, 0, 0. O mesmo se passará para o pixel da linha 2 coluna 3, e para os pixels da linha 3 coluna 2 e linha 3 coluna 3. Ou seja, para descrevermos agora a segunda e a terceira linhas necessitaremos, para cada uma delas, de 48 caracteres. A linha 4, como vimos, repete a linha 1. Ou seja, necessitaremos de mais 60 caracteres. Assim sendo, para descrever a totalidade da imagem, utilizando o modo RGB, necessitaremos de 216 caracteres. Comparando, o modo RGB utiliza bastante mais caracteres do que o modo em tons de cinzento, e este mais do que o modo preto e branco. Outra forma de codificar as cores das imagens raster consiste no chamado método CMYK, método utilizado pelas impressoras. Também neste caso, cada uma das iniciais corresponde a um canal de cor ciano, magenta, amarelo e preto. Cada um deles varia entre 0 e 100%, intensidades mínima e máxima, e ao contrário do método RGB, onde as cores são criadas adicionando intensidade à cor de cada um dos canais, neste caso, as cores são criadas subtraindo intensidade à cor de cada um deles. De acordo com esta lógica, a intensidade máxima dos canais CMY, isto é, 100, 100, 100, deveria corresponder à cor preto, mas como na prática não se conseguem tintas puras para as impressoras, o que se obtém, de facto, é o castanho escuro, daí a necessidade de se usar um quarto canal, preto. Adotando este método de codificação da cor para a imagem já anteriormente analisada, o seu conteúdo poderia agora ser descrito da seguinte maneira: linha 1 coluna 1, branco, seria 1,1,0,0,0,0. De igual forma para os pixels restantes da mesma linha. Para a linha 2 teremos, novamente, pixel da linha 2 coluna 1, 0,0,0,0, e para os pixels da linha 2 coluna 2, linha 2 coluna 3, linha 3 coluna 2 e linha 3 coluna 3, teremos os códigos 0,0,0,100. Ou seja, a totalidade do ficheiro requer agora 181 caracteres. Muito mais do que os 80 da imagem preto e branco inicial, bastante mais que os 88 da imagem em tons de cinzento, e quase tantos como os caracteres necessários para descrever a imagem em modo RGB. Na realidade, se a imagem contivesse pixels de outra cor em vez de pixels brancos, o número de caracteres que necessitaríamos de usar com o método CMYK seria idêntico ou superior ao do método RGB. Resumindo, o modo como se codificam as cores das imagens raster influencia o volume dos ficheiros respectivos e, consequentemente, o espaço em disco que será necessário para os armazenar e o tempo de processamento para os carregar e analisar no SIG. No que diz respeito ao modo de codificação de cores no ArcGIS Pro e ao comando Export Map que utilizamos anteriormente, só dispomos dos modos 8 bits grayscale ou 24 bits true color. O modo Grayscale produz imagens em tons de cinzento. O modo True Color utiliza 8 bits para representar cada uma das cores RGB, gerando assim 2 levantado a 8, ou seja, 256 níveis de cor ou tonalidades para cada um dos canais RGB,
o que corresponde às 16.777.216 cores que havíamos referido anteriormente. Por agora é tudo. Até breve.